Olá, tudo bem? Eu sou a Bia, jornalista por formação e apaixonada por livros, e hoje vamos conversar sobre reflexões cristãs do C.S. Lewis. Esse vídeo demorou um pouquinho mais do que o esperado para sair, isso porque eu ganhei bebê, né? Eu ganhei o Samuel, e acabei me atrapalhando ali no cronograma das coisas, mas se Deus quiser, logo tudo volta aos conformes e eu volto a postar um vídeo a cada 15 dias. Bom, o livro de hoje é um compilado de artigos, alguns publicados pela primeira vez, e de palestras que o autor deu nas sociedades de Cambridge e Oxford. Sua organização foi feita por Walter Hooper, escritor americano que já trabalhou como secretário de Lewis e depois da morte do autor, virou conselheiro da sua obra. Aqui encontramos textos sobre a relação dos cristãos ou do próprio cristianismo com literatura, história, música, subjetividade, entre outros tópicos. Se quiser conhecer um pouquinho mais da obra, fique até o fim do vídeo. Antes de continuar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Pode parecer algo bobo, mas ajuda a compartilhar o conteúdo com mais gente, ajuda o canal a crescer. Voltando. Alguns dos textos presentes no livro contêm um embrião de ideias que Lewis desenvolveu mais tarde em outras obras. Por exemplo, no capítulo O Veneno do Subjetivismo, encontramos reflexões que depois foram retomadas em A Abolição do Homem. Já nos capítulos sobre cultura, encontramos pontos que também aparecem nas páginas de Cristianismo Puro e Simples. É possível até mesmo acompanhar as pequenas mudanças nos pensamentos dele. De qualquer maneira, todos os textos presentes são extremamente interessantes, e como eles tratam de assuntos muito diversos, eu selecionei 2 aqui para trazer no vídeo. O primeiro deles fala sobre literatura. Lewis afirma que, para a literatura cristã ser boa, ela precisa ter as mesmas características da literatura em geral, estrutura, estilo, profundidade, entre outras coisas. Porém, é preciso que nós, os seus apreciadores, não caiamos em certas falácias. Como, por exemplo, a falácia da originalidade. Segundo o autor, a crítica moderna exalta escritores que quebram as amarras da sociedade, que criam livros aparentemente originais e disruptivos, ou que tenha coragem de ser eles mesmos. Mas será que nós devemos olhar para esses atributos como algo puramente relevante em termos literários? Ou melhor, será que essas características elas sobrevivem a uma análise minuciosa? Para responder, Lewis traz alguns tópicos e ele começa com o próprio cristianismo. Em 1 Coríntios, a Bíblia diz que somos de Cristo e que Cristo é de Deus. O filho faz a vontade de seu pai. Em 1 Tessalonicenses, somos aconselhados a imitar Paulo e o Senhor. Já em Coríntios, somos aconselhados a imitar Paulo como ele imita Cristo. E há diversos outros versículos sobre esse assunto. Em resumo, a arte da imitação parece ser a arte da própria vida. Assim, a originalidade é uma prerrogativa de Deus somente. Recebemos a orientação de sermos menos como nós mesmos e mais como imitadores de Deus. Além das escrituras, há algo parecido na teoria homérica. Prêmio faz a seguinte afirmação: sou autodidata. Um Deus me inspirou com todos os tipos de música. Parece contraditório? Bom, vamos pensar um pouquinho. Frêmio afirma ser autodidata simplesmente por não seguir o mesmo modelo de outros poetas da sua época. Porém, ao mesmo tempo, ele não tem a pretensão de achar-se um inovador, pois sabe que recebeu a inspiração de maneira interna, de forma sobrenatural. Existe então aqui uma distinção interessante. Qualquer pessoa pode ser original no sentido de não seguir os padrões comuns à sua época, mas alegar uma total quebra é levianidade. Um autor não cristão põe o seu temperamento na obra simplesmente por achar que ele é merecedor de atenção, porque é dele. Já um bom cristão usa o seu temperamento apenas como oposição por meio da qual se enxerga algo ou se diz algo universalmente bom. Tanto Rousseau quanto Agostinho escreveram as suas confissões. Porém, enquanto o francês disse, pelo menos sou original, o bispo de Pona afirmou, a minha alma é estreita habitação para vos receber, dilatai-a, Senhor. Essa diferença de atitude tem que ser algo perceptível. Como falamos, a originalidade só é possível dentro desses termos apresentados. De outra maneira, é por ilusão. Jamais a alcançaremos. E ela nem precisa ser uma preocupação nossa. Escrever de forma já estabelecida pela experiência também pode resultar em algo tão bom quanto, ou até melhor. Assim, antes de nos perguntarmos se algo é verdadeiramente nosso, devemos nos perguntar se algo é verdadeiramente bom. Da mesma maneira, as grandes obras da literatura nos encantam não só por aspirarem a ser extremamente elevadas, mas pela inevitável elevação da sua profundidade. Você concorda com isso? E falando de bom e ruim, o segundo artigo que chamou minha atenção fala do subjetivismo. Nele, Lewis afirma que o homem é sempre mau, apesar de, em algumas épocas, essa maldade ser amplificada devido a filosofias ruins. Um erro teórico simples possui a capacidade de tirar as amarras do mal
e retirar do bem o apoio que ele teria naturalmente. Segundo o autor, estuda-se a razão como um mero acompanhamento de eventos físicos, enfim, químicos, no córtex. Desse ponto de vista, a lógica ela se torna algo subjetivo e não necessariamente produz verdade. Em relação à razão teórica, qualquer um que reproduzir esse pensamento não estará sendo sincero. Afinal, um pesquisador deve assumir que a sua posição é válida, nem que seja para provar, de alguma forma, tentar comprovar a própria subjetividade. Na razão prática, porém, é que os efeitos são desastrosos. E Lewis chama de prático o julgamento do bom e do ruim. O juízo de valor é algo lógico, algo racional. Porém, os subjetivistas tratam esse tipo de juízo como algo sentimental, que sempre difere ali de acordo com a pressão social, entre outros fatores. E dessa premissa vem a falsa ideia de que o homem é capaz de criar valores. Só suponha, que algum estudioso, algum influenciador, enfim, queira elaborar um esquema de valores mais modernos. Devemos abandonar os tabus pelo bem da humanidade, ele diz. Mas quem afirmou que nós precisamos buscar esse bem? Por que eu deveria me preocupar com a humanidade e não só comigo mesmo? É essencial pensar na preservação da espécie, outro afirma. E, de novo, quem falou que a espécie tem que ser preservada? Para Lewis, a volta ao juízo tradicional é inevitável. E aqui já encontramos uma interessante defesa da lei natural. Caso você não conheça a concepção do autor sobre esse assunto, é uma moral inerente ao ser humano, impressa nele. As concepções sociais de qualquer tempo, elas podem ser deturpadas, elas podem ser distorcidas, porém, a lei moral continuará existindo e sempre apontando para o erro. Para entender melhor a perspectiva dele, eu sugiro que você assista o vídeo de A Abolição do Homem, porque ele trata desse assunto bem mais profundamente. Aqui eu estou só passando para continuar a sequência lógica do artigo. Para Lewis, toda tentativa de criar uma nova moral, ela consiste simplesmente em pegar o código impresso, um ponto do código impresso, e exagerá-lo ou isolá-lo a ponto de alterar o seu equilíbrio. Ele também afirma que enquanto a sociedade brada que apegar-se a um código imutável impede o progresso, na verdade, sem um padrão permanente, a própria ideia de progresso não pode ser definida. Afinal, precisamos de um bem absoluto do qual possamos nos aproximar. Do Confúcio, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Ao cristão, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a eles. Há um avanço e uma inovação. Então sim, ele fala da possibilidade de um avanço, até porque a gente está indo em direção a algo imóvel, imutável, porém esse avanço, de acordo com ele, seria sempre feito à luz da tradição. Posto isso, o autor responde duas possíveis objeções. Primeiro, a moralidade tradicional difere em épocas e locais distintos. E segundo, se há de fato essa lei natural tão forte, então devemos confiar só na nossa própria razão. Ele começa pela primeira, responde que na verdade essas diferenças estão mais ligadas à crença do que à moralidade em si. Nós não sacrificamos porque sabemos que o sacrifício maior já foi feito por Cristo na cruz. Assim, acertadamente não cremos que sacrificar uma pessoa da nossa tribo, enfim, da nossa comunidade, vai fazer com que a colheita seja melhor. Então, para ele, existe mais essa questão de crer naquilo do que no ato em si. Já em pontos mais polêmicos, que parecem diferir mais, a prática de alguns povos pode sim estar mais distante da lei moral, mais distante desse ideal imutável do que outros. Não porque eles não entendam ou porque algo dentro deles não aponte para isso, mas sim porque a grande dificuldade em cumprir essa lei natural, ainda que você a tenha, ainda que você saiba o que é certo ou errado, vai ser difícil de cumprir. E essa lei ela pode ser ignorada e pode ser deturpada em convenções sociais diversas. O que nos leva à segunda questão. Lewis acredita que um ponto talvez até um pouco polêmico, que o nosso entendimento da lei natural ele não foi corrompido da mesma maneira que a nossa capacidade de seguir essa lei natural. Assim, a lei moral aponta para o erro independente da época, independente do povo, ainda que as leis dos homens sejam contrárias a ela, ou ainda que as convenções sociais também sejam contrárias, opostas a ela. E também essa diferença entre entendimento interno, esse entendimento racional, e a capacidade de cumprir. Ele afirma que sozinhos nós não conseguimos cumprir a lei moral que existe dentro de nós. E aí, você concorda com esse ponto? Comenta aqui embaixo. E antes de terminar o vídeo, eu queria pedir para você conferir os links da Amazon que eu deixo na descrição. Você não precisa pagar nada mais por isso, você acessa o link, compra o livro que você quiser e já ajuda o canal. E como eu falei no início do vídeo, eu ainda estou aprendendo a viver com o bebezinho, a me organizar para postar vídeo, eu não vou deixar de postar vídeo, eu não vou parar com o canal. Pode ser que às vezes que eu não consiga cumprir 100% dos prazos que eu coloco, mas eu vou fazer o máximo para conseguir. Tô pensando até mesmo em publicar mais de sábado, porque facilita um pouco para mim essa questão. A gente vai conversando tanto no Instagram que eu reativei, quanto aqui no YouTube. É isso, e até a próxima!